segundo pilar é a dedicação. Quando falamos de dedicação, estamos falando de exemplo. O líder é aquele que chega primeiro, é aquele que observa a situação e age primeiro. Muitas vezes pode acontecer de um liderado agir antes, mas a prerrogativa de ação, a iniciativa, ela prioritariamente precisa partir do líder. O líder precisa estar atento, precisa observar, ele precisa olhar a sua equipe e também o cenário ao seu redor e agir, se dedicar. O líder, muitas vezes, ele se sacrifica pela sua equipe. Então, quando vemos pessoas em cargos de chefia, vamos chamar dessa forma, cargos de liderança, que muitas vezes forçam seus liderados a fazer coisas que são exaustivas, ou seja, exploram seus liderados, mas eles mesmos não fazem nenhum esforço, isso não é dedicação e isso não é liderança. O líder, ele vai além de apontar diretrizes, ele mostra como faz e muitas vezes ele se sacrifica, ele se esforça e demonstra através do exemplo como deve fazer, como deve agir, qual deve ser a postura. Um líder dedicado, um líder apaixonado pelo que faz, ele vai gerar o próximo passo da liderança, que é a inspiração. Um líder dedicado é aquele que mostra de fato o caminho, é aquele que incentiva o grupo que ele lidera. Então, a palavra-chave quando falamos de dedicação é entrega. Muitas vezes, no posto de liderança, e você precisa estar atento a isso, muitas vezes o tempo ele vai passar. Muitas vezes o seu liderado, o seu funcionário, ele segue a vida dele. Ele segue o horário expediente e ele vai para casa e ele vai descansar. E cabe a você pensar e refletir sobre tudo que foi realizado e assim organizar o ambiente, e isso é entrega. Esta entrega precisa acontecer. Este sacrifício, ele muitas vezes é necessário. Mas eu quero também te dizer que liderança não é sacrifício o tempo todo, não é sofrimento o tempo todo. Porque um líder que não se organiza, que não gerencia suas tarefas, que não se planeja, ele apenas se sacrifica. Mas o desempenho, ele não evolui, ele não consegue crescer. Então, ele também precisa aprender a distribuir tarefas, a delegar as atividades, ele precisa pensar claramente nas ações que serão realizadas para que estas ações sejam feitas com eficiência, porque senão a dedicação dele, o esforço, o trabalho, o cansaço vai ser apenas algo feito em vão. Então vamos agora ao terceiro pilar da liderança.